Boa noite a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo Grupo Prerrogativas, muito especial, retrospectiva. Vou passar a palavra para Marco Aurélio de Carvalho fazer a saudação inicial dessa live tão especial. Tudo bom, Marco? Tudo jóia, Conde, uma alegria enorme estar aqui ao lado da minha querida amiga Gabriela Araújo, do Miguel Pereira Neto e nosso grande Lênio Streck, né? Que além de um grande jurista, como todos sabem, é também um grande goleiro e um grande ser humano, né? Prazer enorme dar início, enfim, a essa última live do ano, né? Não podia ser mais simbólica. Infelizmente, o nosso colega Fabiano teve um probleminha, mas daqui a pouquinho vai estar nos acompanhando, seguramente ao vivo e torcendo por todos nós. Obrigado, Conde, essa parceria contigo, como disse a Gabi na live anterior, ela veio para ficar. A família Prerrogativa está muito feliz com isso, né? Já passamos de 50 lives e é, portanto, um privilégio, né, no meio dessa pandemia, poder, ao lado de colegas tão combativos, fazer um isolamento, digamos, criativo, né, e muito produtivo, né? Eu queria dar início às atividades de hoje de forma muito rápida, saudando a toda a comunidade Prerrogativas, a todos os colegas que estão nos acompanhando e pedindo, na verdade, evidentemente, uma saudação especial ao patrono do Grupo Prerrogativas, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que agora, no dia 25, completa 2 anos, né? A passagem dele, que é muito sentida por todos nós, seguramente, mas temos certeza de que nós estamos fazendo o que de melhor podíamos fazer para honrar a memória dele, né? Como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, ele vive no melhor de nós. Quero também saudar os professores Celso Antônio Bandeira de Mello e a professora Deida Zacanera. Mas, como o objetivo é fazer uma live rápida, uma retrospectiva, e a gente está com o privilégio, né, de ser acompanhado, aliás, pelo Lênio Streck, eu quero passar para você fazer já o primeiro questionamento para o nosso querido Lênio. Obrigado, Marco Aurélio de Carvalho. É uma honra muito grande a gente estar aqui nessa live retrospectiva do Prerrogativas. Eu vou querer falar um pouco também do próprio Prerro, da experiência de ter esse coletivo, da importância desse coletivo para a luta democrática no país. Lênio Streck, inclusive ontem Lênio viu o Lênio com o Luiz Nassif, que é o jornalista que comanda o portal GGN. O Lênio sempre na linha de frente dessa questão da defesa da liberdade de expressão. Lênio, eu queria que você fizesse aí a sua retrospectiva da importância do Prerro na tua vida, nesse ano fatídico de 2020, que aponta para um 2021 eventualmente mais complicado ainda, e na questão da liberdade de expressão também, que você está ali com uma presença muito forte. Lênio Streck. Oh, Conde, que maravilha! Temos que... Já prometi fazer uma live com você, vou fazer na primeira oportunidade, tá marcadinho, tá? Quero começar cumprimentando o Marco Aurélio pelo belo texto que está na Folha de São Paulo. A construção do texto, o modo como o Marco construiu o texto está muito bonito. Como eu escrevi para ele, está lindo, né? Está lindo. Porque ele consegue falar um pouco do monte de coisas. Até mesmo aquilo que é pouca gente, não sei se muitos entenderam, você sabe que o Pedro é um sujeito muito mais discreto que eu, assim, eu acho. Mas o Pedro Serrano, ele também magoa como eu, então. O Pedro Serrano e eu fizemos um pequeno manifesto, e o Marco brilhantemente tocou nesse ponto, sem tocar. Fez isso de forma magnífica. Porque nós estamos aí há mais de 4 anos, não sei quanto, todos os dias batalhando pelas liberdades, contra a fraude que foi a Lava Jato, tudo isso. O que era antes, o que fizeram do país, né? Tudo isso. E nós, Pedro, eu e o Prerro, aí entra o Prerro, toda a importância, nós não tiramos a importância das pessoas que hoje começam a criticar a Lava Jato, começam a dizer que o Sérgio Moro era suspeito. Não, nós queremos aliados, nós queremos que as pessoas se somem a nós. Ou seja, alvíceras para quem vem. Agora,
Não há grau zero de sentido. Nós trabalhamos muito, fizemos muito, nós ficamos expostos, colocamos a bunda na janela e, nesse momento, quando todos bem-vindos começam a fazer críticas à Lava Jato, eu não aceito que se diga que a nossa crítica era comprometida, como se alguém fizesse um discurso não comprometido. Imparcial tem que ter um cara, que é o juiz, que tem que ter imparcialidade naquele sentido processual, embora ele, particularmente, tenha seus desejos, suas subjetividades todas. Ele tem que ser imparcial, coisa que Sérgio Moro não fez, coisa que, para ter uma ideia disso tudo, quando a gente fala hoje, em 2015, eu fiz o debate com o Sérgio Moro e denunciei ele publicamente. Em 2015, nós estamos em 2020. Então, é bom sempre registrar essas coisas. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado pelo Prerrô. O Prerrô é bom, o Prerrô faz bem para a gente, o Prerrô faz bem para o Brasil, faz bem para a democracia. Que coisa bonita isso tudo. Quero saudar, então, também o Miguel, nosso parceiro de Prerrô, a Gabriela, parceira de Prerrô. Quero dizer que estou aqui de step, porque o Fabiano é que devia estar, o Fabiano se atrapalhou, mas ele não sabe que fui eu que armei tudo. Eu fiz uma conspiração, fiz ele ir para o interior, inventei uma história que ele não sabe, ele vai descobrir amanhã, só para eu poder participar no lugar dele aqui da live, porque eu não podia ficar fora dessa live final, né? Então, eu fiz de tudo, eu confesso que eu fiz um ato de conspirata contra o Fabiano, eu não podia, embora Conde e Marco tenham me traído e não tenham me escalado. Então, isso foi uma espécie de legítima defesa da democracia, de querer participar. Então, também um abraço aos batalhadores todos na CIF, porque ontem eu fiz uma live com o Nassif, uma entrevista, que faz parte, isso tudo que o Prerrô batalhou em 2020. Eu só quero falar de 2020, Marco, porque nós não temos tempo para falar sobre o que a gente fez antes. Não é necessário, é só fazer um pouco do que a gente fez em 2020, porque em 2019 nós conseguimos quantas coisas a partir da presunção da inocência, das liberdades todas, porque nós estamos em tudo. Que felicidade a gente poder participar da história. Tentaram vender a ideia, Gabriela, do 142, a fraude da interpretação do 142. Quem estava lá? Prerrogativas. Os seus integrantes, individual ou coletivamente, nós fizemos o constrangimento. Tentaram fazer um balão de ensaio, deu errado. Veja a força. Então, o Prerrô está em todos esses lugares. E agora, nós temos que pegar essa luta e, de novo, nós somos protagonistas, né? Que maravilha. Eu fiz o parecer para o caso Nassif, não para o caso dele, mas para todos os jornalistas que podem sofrer asfixia econômica. Ontem eu explicava isso com detalhes, Miguel, porque eu ajudei a fazer o Código de Processo Civil, mas eu nunca imaginava que essas coisas pudessem... Claro, a gente nunca, uma lei nunca prevê todas as hipóteses de aplicação. Então, a gente tem que ir ao judiciário para pedir a correção disso hoje, né? Então, não é um problema do Nassif. Eu dizia ontem, em Santa Cruz do Rio Pardo, pode ter lá alguém com a pequena, um blog, pode ter algo parecido com o Nassif, e ele é processado, e hoje a gente sabe como é fácil você ser processado, como é fácil você ser condenado rapidamente, e como é fácil entrar nas suas contas, e aí você sofre
asfixia econômica. E o Código de Processo, então, tem que ser lido a partir de uma... eu proponho uma DPF, né, e agora está lá, nós temos que falar, o Marco Aurélio, com o nosso parceiro de Prerrô, o nosso Felipe Santa Cruz, para que nós ingressemos logo com essa ação, que a OAB ingresse logo com essa ação, que ela está pronta, o meu parecer foi aprovado por unanimidade no Conselho, na Comissão de Estudos Constitucionais, que trata dessa questão para a gente... Não está se dizendo... E veja a sutileza. Em nenhum momento o parecer diz que você não pode fazer penhoras, nada disso. A gente apenas está dizendo que é uma espécie de nulidade parcial sem redução de texto. Em alemão, se diz Teilnichtiger Erklärung ohne Normtext reduziram, que parece a seleção da Alemanha, mas não é. E que se fizer a interpretação no sentido de que o resultado da penhora, da entrada nas contas, asfixia, coloca em risco o próprio veículo de comunicação, é inconstitucional. Então, está-se apenas fazendo uma pequena interpretação, e então, nesse sentido, a gente vai adiante. Outra grande luta que nós vamos travar no ano que vem, falando em perspectivas, Marco Aurélio, é essa questão das delações premiadas. O Brasil se tornou o campeão mundial das delações premiadas e tem de tudo que é tipo. Tem delação de ouvir dizer, delação premiadíssima, tem delação ouro, prata, bronze, tem delação de tudo que é tipo, tem delação sem prova. Então, isso tudo faz parte de uma luta que nós vamos empreender para o ano que vem, porque, veja, de novo, e essa é a questão do Prerrô. Hoje nós discutíamos uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem às vezes. Hoje nós discutíamos o caso Crivella. Eu dei uma entrevista na CNN, 2 até, e fiz para o Conjuro uma observação. Nós estávamos preocupados, Miguel, com a prisão do Crivella. Claro. Mas o que o Grupo Prerrô está preocupado com isso? Porque o Grupo Prerrô está preocupado com a democracia e com respeito aos direitos, e por isso que ele chama prerrogativas e garantias. Quando nós fizemos a ação 44, e depois a 54, e o Cacai fez a 43, enfim, mas tudo isso conjumina, ninguém pensou no presidente Lula, que não era nem indiciado. Nós pensávamos, como pensamos não no Nassif só, pensamos nos milhares de pequenos blogs que estão aí. Quando nós falamos de garantias, nós estamos preocupados não com os nossos amigos e com aqueles que nós comungamos ideologicamente, porque nenhum de nós é uma alface. Dentro desse peito bate um coraçãozinho. Nós estamos preocupados também com os nossos adversários que pensam diferente da gente, porque a próxima vítima pode ser você. Nós conseguimos fazer isso é muito importante nesse ano 2020, não falo de atrás, falo só de 2020, sempre pensando. José Serra, Temer, todas as pessoas que, por exemplo, alguém diria, mas o que vocês estão preocupados com essa gente? Nós estamos preocupados. Por quê? Porque nós estamos preocupados com princípios. Princípio é arché. A ausência de princípios é anarquia. E nós fazemos por princípio. Doa quem doer. Às vezes, nós, com prazer até, a gente diz, é tão importante a garantia que até mesmo para os nossos adversários, vou ser mais duro, até para os nossos inimigos, a gente concede sempre o direito
Quanta luta nós tivemos com a presunção da inocência. Outro dia fazia eu, já vou encerrar, pessoal, porque eu não quero monopolizar isso aí, enfim, porque eu vou sair depois. Então, eu estou de step, portanto, eu vou sair, por isso que eu vou falar agora, não volto. Então, por isso que eu dizia... Está gastando tudo agora, o Lênin. Posso falar só mais um pouquinho? Não estou atrapalhando, porque você sabe que eu sou disciplinado. Quando alguém diz 5, para mim é 5, não 6. E aí eu fazia uma live sobre o discurso da estupidez, com o Dias Mendes, um psicanalista que escreveu o discurso da estupidez, Mauro Dias Mendes. E o Gabeira participou. Eu cobrei do Gabeira. Digo, Gabeira, você não sabe o que eu e meu grupo passamos com a Globo News. Não só com a Globo News, com todos os veículos grandes, mas vamos apontar diretamente em Merval Pereira e outros, porque essas coisas a gente tem que dizer, e eu disse para ele. Imagina nós, na véspera de um julgamento, o dia em que a Constituição foi julgada, eis o livro Breda, Lênio, Marco Aurélio, Miguel, todos. O dia que a Constituição foi julgada, julgamento das ADCs, e dias antes, uns jornalistas, todos com credibilidade, vêm a público e dizem, se o Supremo disser sim para o que a ADC quer, as ADCs, 180 mil pessoas serão liberadas, estupradores, corruptos, traficantes, etc. Como a gente vai lutar contra isso? Eu disse, Gabeira, você não sabe o que nós sofremos. Você não sabe o que é dar entrevista para a rádio e o cara perguntava assim, então, doutor, só vai soltar os estupradores por aí? Diz o cara da rádio, meu filho, não faz assim com o tio. Eu estou há muitos anos nesse negócio. Quando você nasceu, eu já fazia controle de constitucionalidade. Eu fiz meu primeiro controle de constitucionalidade no dia 6 de outubro de 1988, quando saiu a Constituição, e eu, no controle difuso, mostrei que os jovens nem sabem que existia. A Lei 4611, que dizia que o delegado era, ao mesmo tempo, juiz, promotor e delegado, que era o processo judicialiforme. Eu recebi uma pilha de processo judicialiforme e disse para o juiz, isso é inconstitucional, não está recepcionado pela Constituição. Isso no dia seguinte à Constituição. Então, essa luta toda que a gente tem é pelas liberdades. Pelas liberdades de todos. Todos. Essa é a grande questão. É por princípio. Princípio é arché. Quando você quer saber se alguém é a favor ou contra alguma coisa, pergunte-lhe, né, no limite, o que ele acha. Só para encerrar, o Victor Hugo escreveu Os Últimos Dias de um Condenado. Se você quer saber o que é um princípio, leia Os Últimos Dias de um Condenado. Ele escreve contra a pena de morte. Ele não pergunta o que o cara fez. Ele não pergunta se o cara era culpado ou inocente. Ele simplesmente escreve contra a pena de morte. A pena de morte na Europa começou a ser abolida graças a Victor Hugo. Porque se você quer saber se alguém age por princípio, pergunte, você é a favor ou contra a pena de morte? E a pessoa te diz, eu sou contra. Aí teste ela e diga, e se a pessoa matar alguém e esfolar, e ela diz, mas nesse caso tem que matar. Você diz, você nunca foi contra a pena de morte. Você sempre foi a favor. É que contingencialmente
você era contra, porque na hora H você se mostrou a favor. Logo, você nunca foi contra. Você não agia por princípio. Nós agimos. Mesmo que as pessoas digam, vocês são parciais. Não há problema nenhum nisso. Mas nós agimos por princípio. Porque não há incompatibilidade entre agir por princípio e ser parcial. Por quê? Porque a gente escolhe lado. Nós podemos escolher lado. Porque o nosso lado é o lado da Constituição. Por isso, a Constituição é o nosso norte e cumprir a Constituição hoje é um ato revolucionário. Querido. Que maravilha, né, Conde? Realmente um privilégio muito grande para prerrogativas, para a comunidade jurídica, contar com a colaboração e, mais do que isso, né, digamos que com a condução preciosa, cirúrgica de um jurista desse tamanho, desse peso, dessa importância, né? Motivo de muito orgulho. Conde, veja só, eu estou aqui com um livro nas mãos, eu quero mais uma vez anunciar o dia que a Constituição foi julgada. É um livro que pode ser facilmente encontrado, enfim, tem vários artigos de vários colegas do Grupo Prerrogativas, inclusive aqui estão hoje, ao meu lado, ao lado da Gabi, ao seu lado, Conde, o Miguel e o Lênio, que fizeram história na tribuna do Supremo Tribunal Federal, defendendo princípios, né? Defendendo, enfim, um princípio muito importante, que é o princípio da presunção de inocência. E hoje, Lênio, chegou a cópia física do nosso livro das suspeições. Já teve mais de 500 mil pessoas que baixaram o conteúdo, um verdadeiro best-seller, né, desse meio, né, no nosso meio, no meio jurídico, e agora já chegou a edição física. Acabou de chegar na casa do Fabiano, uma excelente notícia. Então, realmente, uma alegria muito grande, um privilégio para a gente contar com uma pessoa como você. Realmente não podia terminar o ano de uma forma mais significativa e mais simbólica, né, Conde? O Lênio está com o meu mascote. Você sabe que eu sou o Jurássico da Constituição. Esse aqui é o meu mascote. Que maravilha. Que bonitinho, Lênio Streck. Olha, depois dessa fala, Lênio querido, inspiração total, sua citação do Victor Hugo aqui, emocionou todo mundo. Fantástico, você é um cara, inclusive, e aí, Marco Aurélio, nunca deixa de esquecer do que o Lênio é o melhor goleiro que já existiu no Prerrogativas para o jogo de futebol do começo do ano que vem. Valeu, Lênio. Maravilha. Obrigado, querido. Valeu. Vamos seguir aqui. Eu vou passar a palavra, Marco Aurélio, passar para a Gabi fazer as vozes aqui também dessa live muito especial, para, na sequência, a gente ouvir o nosso querido convidado especialíssimo, que é o Miguel Pereira Neto. E queria agradecer aqui o público que está forte aqui, perguntando, está ao vivo? Está ao vivo? Está ao vivo. Estamos aqui ao vivo, são exatamente 19 horas e 55 minutos. É a live, a live Prerro Retrô, retrospectiva de tanto trabalho que foi feito aí durante esse ano de 2020. Eu quero agradecer aqui a retransmissão também, estamos também pelo Instituto Declatra, pelo Direito Achado na Rua, pelo Twitter, pelo Facebook e, é claro, pelo canal do Grupo Prerrogativas. Gabriela Araújo, como é que você está se sentindo fechando esse ano de 2020, em que você trabalhou muito fazendo as lives, você trabalhou pilotando, gerenciando as lives também, que eu sei. Então, eu vou passar a palavra para você dar o seu recado, sua mensagem, e receber nosso querido Miguel Pereira Neto aqui também. Gabriela. Obrigada, Conde. Olha, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? Com grandes amigos, o Marco, o Miguel, você também, Conde, o Lênio, pena que ele teve que sair antes. E eu estava aqui vendo o Lênio falar, até depois ele vai, com certeza ele vai assistir a gente depois e vai lembrar disso. As lives, assim, nós já existimos como grupo já faz um bom tempo, mas as lives, elas surgiram muito por provocação do próprio Lênio, né, Marco? Porque a gente, no Grupo Prerrogativas, a gente fica discutindo pelo WhatsApp, e aí começou, na época era uma questão de nomeação, acho que foi na nomeação do Ramagens, eu já nem lembro mais, estava no começo da pandemia, e aí começou o Lênio de um lado, o Zé Eduardo do outro, e eles ficaram assim, e o Pedro Serrano. E eles ficaram numa discussão se podia ou não o ministro do STF caçar a nomeação do presidente da República, e uma discussão jurídica super importante que os dois lados tinham fundamento, né? O lado dos constitucionalistas e o lado dos administrativistas. E foi uma discussão que durou,
acho que uns 4 dias, e eles mandando áudios longos, e eu salvando tudo no meu celular para poder ouvir depois, e aí o pessoal falou, a gente quer participar desse debate, quer vê-los discutindo entre eles, e aí a gente teve a ideia da live, e aí, Conde, não tinha você ainda, o Bruno, que não está aqui hoje, um abraço para o Bruno, ele fuçou o Zoom, o Fabiano pagou o Zoom, aí a gente começou a fuçar, o Bruno me ensinou, e a gente ficou se revezando, e deu certo, uma coisa super improvisada, era para ser uma live, aí depois foi vindo outra, e eu nem sei, o Marco tem a conta, e acho que a gente chegou a fazer umas 50 lives, né, Marco? Nós passamos de 50, para você ter uma ideia, Gabi, a nossa primeira live foi logo no início da pandemia, nós ainda estávamos naquela fase de contágio, né? E as mortes, ainda naquela altura, ainda não estavam acontecendo, né? E hoje nós estamos chegando a uma marca de quase 200 mil mortos, né? Depois de 10 meses de pandemia, foram mais de 50 lives, nós passamos por variados temas, o Conde vai falar a respeito disso, e você coordenou, a nossa coordenadora acadêmica, né? Mas coordenou brilhantemente todo esse trabalho. O Conde fez um registro muito importante, aproveito para te agradecer. Eu tenho o privilégio de ser seu amigo, né? Ser seu veterano, né? E amigo de uma vida toda, mas mais do que isso, o privilégio de ser seu companheiro, né? De caminhar ao seu lado nessa luta. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Você que é uma grande professora, uma grande profissional, é um orgulho para todos nós, né? Muito obrigado. Ai, meu Deus, agora vai começar, é tudo igual, Marcos. Já fiquei aqui emocionada só de lembrar por tudo que a gente já passou junto, e agora com essa, assim, viraram todos irmãos, inclusive o Miguel, e assim, sabe qual que foi a maior dificuldade de nós? Porque a gente teve que falar, não, a Gabi é a coordenadora acadêmica, por que a gente teve que inventar mais ou menos isso? Porque é tanto talento que tem nesse grupo, tanta gente boa e tanto tema diferente para falar, né? Então, tem criminalista, no meu caso, eu sou eleitoralista, tem constitucionalista, tem o pessoal... E aí, todo mundo queria falar de tudo. E a gente falou, a gente não vai dar conta de falar de todos os temas. Então, vamos ter que ter alguma curadoria, ver o que está importante na semana. E a gente foi escolhendo os temas. E aí, como eu sou a mais brava, e o Marco não sabe falar não, fala com a Gabi que... Porque senão a gente ia fazer live de segunda a domingo de tanta gente boa que tem, aí a gente teve que ir controlando, né, Marco? Mas eu quero ouvir, e aí eu quero falar assim, Miguel, o ano passado você fez uma retrospectiva, que foi a retrospectiva, virou tradição também as retrospectivas do Miguel, né? E aí, quando a gente leu assim, a matéria dele no Estadão, a gente falou, gente, a gente precisa chamar o Miguel, ele vai ser o nosso convidado especial, ele vai fazer um resumo, porque tudo que ele colocou lá, a gente viveu, e o Miguel tem uma forma de contar as coisas, de escrever e de contar as coisas, que é muito especial. E além de tudo, eu não sei se vocês sabem, mandar um beijo para a Rosane também, o Miguel é uma pessoa assim, e a Rosane, eles são extremamente espiritualizados, então eles têm... o Miguel, ele coloca paixão e sentimento em tudo que ele faz, né? E é um privilégio também estar ao lado de vocês aqui. O Marco é muito parecido também, tem esse perfil parecido, Miguel, mas eu quero deixar aqui... Você participou de poucas lives, eu acho que... O Miguel sempre ocupado também, estava... Não sei se posso falar onde você estava esse tempo da pandemia... Pode falar. Tava em Cunha lá, problema de internet, não sei o quê, lugar maravilhoso, e então, assim, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Miguel, estou falando demais, não quero falar mais não, deixar você falar. Bom, para mim é uma honra enorme, né? Gostaria de agradecer a Gabriela, né, e aqui saudar todas as queridas amigas, as mulheres que estão nos ouvindo. Gabriela, você, além de ter evoluído muito como professora, como educadora, você é uma grande guerreira aqui nesse grupo Prerrogativas e sempre debatendo com muito vigor. Então, parabéns por todos os seus atos. Sem você, o Prerrogativas realmente não seria completo como é. Gustavo Conde, um grande comunicador, né, um grande debatedor, intermediador aqui, não só aqui no Prerrogativas, como também em outras oportunidades, que eu já tive oportunidade de te ouvir. Então, meus parabéns aí também pela sua postura, né, pela sua conduta, pela sua desenvoltura, muito legal. Marco Aurélio de Carvalho,
você é grande, é um gigante. Olha, é uma satisfação tão grande poder conviver e poder ver a sua bravura, a sua presença, né? Então, diante das situações mais diversas, não é? Tendo uma aproximação muito fácil, muito delicada, muito educada, muito espiritualizada também com as pessoas. O Grupo Prerrogativas está sendo liderado por um ser senciente de um grande valor para a história, para a nossa humanidade. Então, você realmente merece todo o nosso louvor. Muito obrigado, Marco. Junto com você vem o Fabiano Silva Santos, que são aí os criadores, junto com outros grandes, né, do Grupo Prerrogativas, que já está completando, acho que 6 anos, é isso, Marco? Exato, são 6 anos. 6 anos, eu me lembro que estou desde o começo, e eu me lembro de uma oportunidade que houve ali um pequeno conflito ali, não vou chamar de treta, mas foi quase no grupo e tal. E aí você me ligou, né, porque tinham mencionado ali meu nome, também um grupo e tal. Eu acho que foi o IASP que tinham mencionado, e você me ligou com todo cuidado, né? E eu estava, sabe aonde? Eu estava na Malásia, né? E aí toca o celular, e era de madrugada, tal, e o assunto me interessou, né? E aí a gente conversando lá, acho que foi a primeira oportunidade assim que eu realmente pude ver essa sua facilidade, né, de lidar com as pessoas. E isso é um dom, é um talento que você deve preservar e deve seguir adiante, e você nos representa. Puxa, que alegria, viu? Esse ano aí esse ano de 2020 é um ano que realmente fica marcado, não é, por essa pandemia, né? Essa pandemia que trouxe logo de início aí desde dos primeiros contágios, já houve um cuidado muito grande, né? A gente vê que uma pessoa que a primeira vez ali foi contaminado, acabou disseminando isso muito rapidamente, e a gente percebe que o cuidado com o outro é sempre muito importante, né? E a atenção redobrada que deveria ter tido, principalmente aqui no Brasil, com relação a todas as cautelas, não só de isolamento, mas principalmente daqueles que lideram, daquele que lidera, de ter tratado a situação com mais seriedade, de uma forma mais humana, né? E isso acabou se estendendo para vários lugares, e nós aqui, com certeza, conseguimos, né, nos isolar. Tem muitas pessoas que não tem como, né, ficar no distanciamento e ficar no isolamento, né, muitos que precisam de água, né, muitos que precisam de um sabonete para lavar a mão e as máscaras. Com isso tudo veio um grande movimento de solidariedade, de compaixão, e isso foi muito importante. Eu acho que nós, na função de advogados, né, nós sentimos isso no mundo jurídico também, né, a começar dos presídios, né? Os presídios, apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter emitido recomendações, né, por resoluções, a Resolução 62 e tal, que orientavam ali e recomendavam firmemente de que os juízes pudessem, né, conduzir aquelas pessoas que tivessem, ao menos aquelas que estivessem no grupo de risco, maiores de 60 anos, soropositivos, diabéticos, portadores de doenças respiratórias, enfim, as pessoas que tivessem uma necessidade maior, que fossem para suas casas, né, com todas as cautelas, com alternativas ali de cuidado, que não fosse a prisão,
né? Isso, infelizmente, não teve toda aquela aplicação. Houve casos, milhares de casos em presídios e muitas mortes e tal. Então, isso acabou sendo recrudescido, inclusive, no final, né? E com ali a impossibilidade, praticamente, de que as pessoas saíssem para poder se cuidar. Então, aconteceu isso nos presídios e também, né, a gente pode dizer isso da violência, né, das operações que houve, não só no Rio de Janeiro, como pelo Brasil inteiro, inclusive internamente nos presídios, nos lugares de periféricos, né, onde realmente existe a pobreza, né, existem todas as dificuldades, né? Então, a gente viu que as operações elas prosseguiram. O ministro Fachin, eminente ministro Fachin, ele concedeu uma liminar, e isso foi, inclusive, referendado pelo Pleno, no sentido de que as operações se reduzissem, né? E lá no Rio, e isso surtiu efeito. Mas, na verdade, de uma hora para outra, acabou trazendo algumas fatalidades, né, em São Paulo também, né, a gente teve 9 jovens que foram mortos numa região sul, na região sul de São Paulo também, né, isso teve um trabalho, né, da advocacia, trabalho da Defensoria, um trabalho da OAB, que a gente tem que louvar aqui, com integrantes do Prerrogativas, e aqui fica, né, claro que eu poderia falar muitos nomes, mas eu acho que mesmo esquecendo, com todos os perdões aqui, esquecer um ou outro, mas a gente não pode deixar de dizer alguns nomes, né, como a Ana Amélia, o Arnóbio, né, Kenarique, né, o Pachecão, Luiz Fernando Pacheco, o Roberto Tardelli, né, o Tardelli o Hélio, o vice-presidente da OAB, o Ricardo Toledo, a Raquel, a Margarete, né, então todos, Tainá, todos ali batalhando muito, né, indo a campo, colocando ali em risco, né. O Anóbio mesmo pegou 11 vezes a Covid, segundo ele disse, né? Então, assim, a gente tem um empenho enorme, né? E não é só em São Paulo, né? A gente tem que saudar todos os professores e professoras aqui do grupo, não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro super atuante, né? A gente tem muitas pessoas muito legais, né? O próprio Lênio que estava aqui, professor Juarez Tavares, professor Celso Antônio, professor Aveida, né? Temos Geraldo Prado, Marcelo Catone, Leonardo Yaroshevsky, vários, né? O José Eduardo Cardoso, temos Gustavo Badaró, temos grandes nomes da advocacia, né? Então a Carol Proner, o Márcio Tenenbaum, que é o nosso grande economista. A gente vê o trabalho dos guerreiros aqui do Prerrogativas, incansáveis, eu não sei nem como é que dão conta, né? Porque o Cacai, por exemplo, né, antes a gente via ele em todos os lugares do Brasil, cada semana, cada hora no lugar, agora ele está 2, 3 vezes por dia em todos os lugares do Brasil, e brigando, batalhando em cada um dos pontos que aparecem, Toronto, FIC. Nós tivemos as pessoas na tela, né, como é o caso da Gabriela Prioli, que teve um trabalho excepcional na CNN, junto com Augusto de Arruda Botelho, Bruno Salles, né? Então, a própria Priscila Pâmela também compareceu, Marcelo Feller, nomes, assim, grandes amigos, né? Alamiro, o Fernando Neisser, João Paulo Orsini, vários. Então, eu acho que... Dora Cavalcante, Flávia Arraal, Leonardo, Paula Sion,
todos, do Innocence Project, muitos eventos, né? O Conrado Gontijo. Então, assim, eu acho que são nomes, Defensoria, né? E aí a gente tem o Rafael Monerati, o grande Pedro Carriello, o trabalho, né, que foi feito, o Rodrigo Pacheco, trabalho com relação a drogas também, o Maurides, o Cristiano Marona, o trabalho com o MST, aquela live sensacional que teve que houve com o ministro Gilmar Mendes. Fica aqui o agradecimento ao trabalho bravo do Ney Strozak, sempre presente. Então, aí entram, né, não sei se eu estou me estendendo demais, claro, mas gostaria de fazer esses apontamentos, né, a dupla Souza, Juliana Souza, Silvia Souza, que brilhou na tribuna do Supremo, né, a Isabela Corbe, o grande Silvio Almeida, aí vem Marivaldos, Silvia, muita gente, né? Então, fica aqui um agradecimento, na verdade, a todos, aqueles que madrugam, Jorge Tomelin, né, aqueles que fecham o grupo, né, o Michel Saliba, o Marcos Edson, que eu esqueci de falar aqui na Defensoria, não é, que vara madrugadas ali acompanhando, aquela cantoria toda, não é, a diversão que a gente tem, não é, com as duplas que se formaram e grandes talentos, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí de traçar, né, caminhos bem importantes para o nosso Brasil. Acho que essa fase difícil, né, sem esquecer do Caio Leonardo, da Simone, né, tem aí damos, eu vou lembrando dos nomes, mas a gente teve Ernesto Zurnick, a gente teve um caminho bem difícil esse ano, bem sofrido, né, e com fake news, caminho com invasões várias, inclusive nos tribunais, uma mudança de costume nos julgamentos, não é? Isso prejudicou, não é? O caso das audiências de custódia foram prejudicadas, as próprias sustentações orais, mas, ao mesmo tempo, também criou uma agilidade, não é? Com relação aos despachos com juízes e sustentações orais. Nós tivemos que criar ali os nossos métodos, né, para nos adequarmos. Oi. Deixa eu só pedir para você, quer dizer, a gente vai passar para você de novo na sequência aqui. Tem muita gente comentando, muita gente dando os parabéns aqui. Vou pedir só para você concluir, para a gente poder trazer, inclusive, um vídeo. Perdão. Eu já vou... Em 30 segundos eu vou concluir aqui. Não é que tem muita coisa para falar, a gente acaba se perdendo um pouco. Mas eu vejo que... eu tive a oportunidade de presidir uma ONG, a Cidade Escola Aprendiz, aqui em São Paulo, durante 10 anos. Tive a oportunidade de ser conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente aqui em São Paulo. E nessa época eu aprendi muito. Aprendi que a educação comunitária ela é essencial. Então, eu acho que a gente tem que realmente primar pela educação em cada lugar que a gente estiver e despontar os talentos de cada um. Esse grupo Prerrogativas, ele respeita o talento de cada um. Ele respeita, seja lá qual for o caso, como disse o Lênio, e independentemente da pessoa, e muitas vezes, na maioria delas, esquecendo de nós mesmos. Então, acho que as coisas têm que ser bem objetivamente tratadas. Desculpa me estender aí nessa primeira fala, imagina só. Obrigado. Viu? Fantástico. Gabriela Araújo, Marco Aurélio de Carvalho, tudo bem aí, tudo certinho? Eu vou fazer uma rodada rápida aqui, Mac, de leitura do público. Olha só, deixa eu trazer aqui Jaciara Freitas da Cruz, boa noite, companheiros progressistas democráticos, Zizélia Pereira, tamo junto, Marcelo Araraquara aqui dando a solidariedade pra gente, deixa eu trazer aqui mais comentários. Olha, Regiane Aparecida dizendo: o Prevô não poderia ter escolhido um convidado melhor para fazer a última live do ano. Miguel está dando uma aula de humanidade. Sensacional a fala do Miguel Pereira Neto, de fato, aqui. Deixa eu trazer. A Regiane acompanha a gente em 4 lives e
companheira de Bauru, aproveitar para agradecer a audiência, né, da Regiane e das pessoas que nos acompanham todos os sábados, nos acompanharam, enfim, nesse isolamento produtivo que nós fizemos. Um beijo grande, Regiane, muita paz e muita luz para você. Super beijo. Olha só que comentário legal tem aqui da Vânia Nogueira da Rocha dizendo: o doutor Marco Aurélio de Carvalho é a personalidade do ano de 2020. Eu vou deixar para o final. Obrigado, Vânia. E do carinho também que a gente tem, né, aqui. Eu tenho muito carinho pelo Marco Aurélio, antes de fazer as lives com o Prerô e tudo mais, pela presença dele nessa a liderança, como o Miguel deixou aqui. Quer dizer, é hora de a gente realmente fazer trazer essa mensagem para encerrar realmente com chave de ouro os trabalhos aí de 2020. Eu vou colocar um vídeo aqui para todo mundo, muito especial, para a gente celebrar aqui, mais uma vez, aí, os trabalhos do Prerrogativas. O grupo hoje é porta-voz da advocacia, e não só da advocacia, como é porta-voz dos anseios da sociedade brasileira. Como a advocacia batalha e é porta-voz dos anseios, hoje Prerrogativas exerce um papel fundamental para que nós, advogados, possamos ajudar o Brasil a sair desse grande impasse que ele encontra e, mais uma vez, resistir e ir para a trincheira de luta. Privilégio, né, Conde? O Antônio Cláudio Marília é um dos maiores advogados do país, nos sustenta e orgulha, um dos iniciadores do grupo Prerrogativas e um dos maiores voceiros, né, da advocacia e da democracia brasileira. Um privilégio contar com ele, inclusive, dentro do grupo Prerrogativas, né? Uma referência de ética, de retidão, uma referência no profissionalismo. Realmente você não podia ter escolhido melhor. O nosso abraço carinhoso e a nossa reverência ao nosso professor Antônio Cláudio Marília de Oliveira. Ô, Marco, vamos fazer uma rodada aqui na seguinte sessão. Queria começar perguntando para você, Marco Aurélio de Carvalho. Quer dizer, como é que foi para você construir, né? A Gabriela falou um pouco da linguagem das lives, né? Da sugestão do Lênio, que aconteceu espontaneamente e que se tornou uma marca muito forte. Quer dizer, as lives de sábado são referência para toda a comunidade que quer saber um pouco mais, de fato, o que está acontecendo no Brasil e no mundo do direito. Agora, você coordenou isso com muita ousadia também, com muito tato, como pontuou aqui o Miguel Pereira. Queria que você falasse um pouquinho agora desse teu trabalho. Quer dizer, você um comunicador assim como poucos nas redes, você conseguindo aglutinar, ponderar, moderar tantas questões, né, que surgem no Brasil. Passo para você, Marco Aurélio, para você fazer assim um pouco dessa retrospectiva do teu trabalho do Prerrogativas. Bom, muito obrigado, Conde, é um privilégio estar aqui contigo, você sabe da minha admiração e do meu respeito. Como disse o Miguel, você é um grande comunicador, portanto, uma grande inspiração, né? De alguma forma, se aventura nessa área, né? Só para as pessoas navegarem um pouco, foi muito importante o registro que o Miguel fez, citando vários dos nomes dos integrantes do Prerrogativas, né? Adriana Ancona, uma professora muitíssimo respeitada de direito constitucional, Gisele Citadino, tantos outros nomes que foram citados, Gisele Ricobon, enfim, Juarez Tavares, Geraldo Prado, Rubens Casar, enfim, esse é um grupo constituído por 250 pessoas, junto por ter afinidade de propósitos. Nós temos um compromisso com a defesa exigente da democracia e das leis das instituições. É isso que nos une, nos reúne, né? Esse grupo, na verdade, começou muito tempo atrás, né? Muitas dessas pessoas caminham há mais de anos juntos, né? Por exemplo, ao lado da Gabriela Araújo, amiga irmã, há mais de 20 anos, né? Embora a fisionomia dela não denuncie isso, porque o tempo é sempre muito generoso com a Gabriela Araújo, mas enfim, a Gabi e o Fabiano são amigos de toda uma vida, nós somos colegas do estudantil e, de certa forma, a gente trouxe uma experiência, né, representação estudantil do direito da PUC para esse grupo, para o Prerrogativas, né, em 2014, quando nós sentimos que havia uma ameaça contra a democracia, a gente resolveu construir uma plataforma para reunir esses juristas para poder, de uma forma, organizar as denúncias que pretendia veicular. E fomos muito felizes nisso, né? O Lênio, um pouco disso, né, com a sua provocação inicial, o nunca se escondeu na ciência do silêncio. Ele sempre teve a coragem e a ousadia de ser contrabatalhário e de denunciar o que precisava ser denunciado.
Nós estávamos e estaremos em todas as trincheiras, né? Quando nós resolvemos fazer essas lives, como disse a Gabi, o desafio foi enorme exatamente porque nós temos entre nós grandes profissionais, juristas, professores, operadores do direito, advogados, defensores públicos. Então, nós escolhemos temas que nos pareciam ser, digamos, os mais relevantes, entre todos os que poderiam despertar algum tipo de curiosidade, e montamos as mesas, né? A ação foi feita pela Gabi Araújo, eu apoiei junto com o Fabi. Nós escolhemos os temas do contexto, né? Acontecendo na sociedade, que aquilo que a gente achava que podia colaborar em relação a isso. Para você ter uma ideia, foram mais de 50 lives, e nós chegamos a receber o então presidente do Supremo Tribunal, quem a gente aproveita para ver, ministro Dias Toffoli, recebemos o ministro Gilmar Mendes, recebemos o procurador-geral da República, uma live que foi considerada a live das lives, faltou a imprensa nacional por quase uma semana, né, onde ele fez bombásticas, que não surpreenderam colegas como o Cacai, como tantos outros, que sempre tiveram a coragem de denunciar os atos, enfim, da Operação Lava Jato, Marcelo Nós, outros colegas queridos, sempre tiveram a coragem e a ousadia de fazer essa denúncia. Mas, de alguma forma, aparecer num grupo de advogados, numa live, num grupo que tem institucionalidade ou tem sem... Essa é a verdade, acaba revelando muito do que a gente, muito do significado e do alcance desse grupo, algo que você, com bastante frequência, pode dizer. Mas passamos também por outros temas, temos machismo estrutural, nós enfrentamos relacionados ao racismo estrutural, contamos com a colaboração preciosa de colegas como a Sheila Carvalho, que é uma referência, inclusive foi escolhida como uma das grandes lideranças, das 50 lideranças negras do mundo, escolhida pela ONU. Ontem recebeu, inclusive, né, Gabi, mais um prêmio, que nos encheu de orgulho, uma colega muito querida, com quem a gente está aprendendo horrores diariamente nas discussões, enfim, do Grupo Prerrogativas, sobre questões relacionadas a humanos, com apoio decisivo, nossa querida colega Ana Amélia Carenhas, que é linda, presidente de Direitos Humanos da OAB, enfim. O Ordem, inclusive, está entre nós, Ricardo Toledo, presidente nacional, quem eu quero aproveitar para saudar e estar nos acompanhando, Felipe Santa Cruz, que está entre nós, enfim. Nós passamos por vários, denunciamos os abusos da Lava Jato, históricas, a presença de grandes advogados, maiores advogados do país, Toronto, FIC, Cavalcante, Flávia, enfim, realmente fizemos um número enorme de unidades, e esse conseguiu, de alguma forma, tecer uma contranarrativa, né, para a versão que estava sendo dada por parte da imprensa, não só em relação, né, mas também, especialmente, em relação à Lava Jato. Mas nós abordamos variáveis. Foi um desafio enorme, enfim, acho que a Gabi pode colaborar também com essa provocação. Mas eu acho que a gente chega nessa live com a sua presença, né, uma grande ativa para que, enfim, te conhecer e aprender a te respeitar e admirar. Chegamos ao final aqui, ao seu lado, satisfeitos, né? Muito difícil o ano 2020, tivemos problemas variados tipos de espécies, uma pandemia que nos assola em vergonha, levando, enfim, à morte mais de 200 mil brasileiros, ou quase 200 mil brasileiros, que a gente sabe que tem subregistro, infelizmente, inclusive, nessas notificações de morte, sobretudo em janeiro, lá atrás, né, Conde, no início da pandemia, quando muitas mortes eram, na verdade, atestadas como doenças respiratórias, né? Se for comparar 2020 com 2019, você vai ver que num já tivemos mais de 10 mil mortes, e no outro, comparando com os últimos, né, 5 anos, era 5 vezes menor esse número, né? Então, provavelmente tinha algum tipo de relação com o Covid. E a gente pode, nesse momento, passar de 200 mil mortes. Mas o balanço é um balanço positivo, né? Nós vamos falar duro, mas antes disso, claro, vou devolver a palavra para você poder ouvir, né? Marco Aurélio de Carvalho, fantástico. Deixa eu só avisar, até o som do Marco tá picotando um pouquinho, o pessoal está até aqui comentando, a Kátia Garcês, né? Alguém avisa para o Marco, o áudio dele está direto em todas as lives picotando. Mas a gente tentou fazer pelo celular aqui, mas acho que daqui a pouco vai estabilizar um pouco. Aqui a Vana Nogueira da Rocha está lembrando a live do Júlio Lancelotti, também foi maravilhosa. Quer dizer, todo esse conjunto de programas do Prerrogativas, eu acho que depois a gente podia até conversar sobre isso, Gabriela, Miguel, Marco, é preciso fazer um compêndio, quer dizer, fazer um documentário, alguma coisa nesse sentido, aglutinar os melhores momentos. Eu vou inclusive, trazer um momento aqui selecionado, especialmente para essa live especial aqui, para lembrar
desse momento realmente com Augusto Aras aqui, que foi muito importante. Deixa eu trazer aqui o vídeo. O Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios, e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos. Fantástico esse momento do Prerrogativas. Vou pedir para a Gabriela Araújo lembrar, você estava ali conduzindo a live, né, Gabi? Essa entrevista foi ela teve uma repercussão em todo o noticiário, que assim, eu nunca tinha visto algo parecido. Era do Globo News, CNN, todo mundo repercutindo a fala do Augusto Aras no Prerrogativas. Gabi, lembra esse momento para a gente. Olha, eu comecei a rir aqui, porque eu acho que ele veio para essa live com vontade de falar, porque a gente sempre se prepara antes, né, principalmente quando vai receber alguma autoridade, você fala, olha, não vamos forçar a barra, vamos ser respeitosos, às vezes a pessoa não quer falar nesse tema, então vamos até onde der para... Só que ele já chegou querendo falar, tanto que se você não pegou na retrospectiva. A hora que ele começa a falar, denunciar os abusos da Lava Jato, falar da Caixa de Pandora, a cara que a gente faz, eu fiz uma cara de... Porque quando eu fico nervosa, eu começo a rir, né? Então, assim... E o Marco, ele não conseguia parar o Marco se mexia na cadeira, ele se mexia, assim, você já via aquele... Eu não acredito, eu rindo... E aí eu lembro que quando eu falei, gente, nunca imaginei que eu ia ficar famosa, né, na Globo, numa live do Prerro, né? Porque aí quando eu saio da live tinha zilhões de ligações minhas. Eu te vi, passou em tudo que assim, a mídia reproduziu isso, mas foi por semanas. A gente apareceu no Fantástico, na Globo, na Record, no SBT, porque realmente foi um privilégio para a gente ser o canal de uma denúncia feita por alguém que está ali, né, no corpo do Ministério Público, de uma denúncia que a gente já vinha fazendo há muito tempo, inclusive antes da Vaza Jato, né, a sensação que nós, como juristas, defensores das garantias, e como o próprio Lênio falou agora no comecinho, né, não sei se todo mundo está assistindo desde o começo, ele falou, a gente tem, os nossos princípios são a defesa da Constituição, então quando a gente via os abusos da Lava Jato, funcionários públicos com responsabilidades éticas se imiscuindo de uma caça às bruxas, né, de poderes, superpoderes que eles não tinham, a gente já denunciava isso, já falava, olha, isso é inconstitucional, está tendo abuso aqui. Quando veio a Vaza Jato, a sensação nossa foi, gente, mas a gente está falando isso desde sempre e ninguém deu bola, agora que sai na Vaza Jato, vocês acreditam. E aí, quando vem o Aras falar novamente... E na nossa live foi uma sensação de lacrou, sabe? Olha, tá vendo? Eu falo desde sempre, nós vínhamos nesse movimento de contra-majoritarismo, né? Depois veio a Vaza Jato, que confirmou o que a gente já dizia, e aí vem o Aras para, né, ter alguém do próprio Ministério Público fazer uma autocrítica da instituição, que foi o que ele na prática fez, lógico, condenando atitudes de uma parte da instituição, isso para a gente... que defende as prerrogativas, que defende os direitos, o direito de defesa, para a gente foi muito importante. Eu acho que foi uma live simbólica, junto com as outras que a gente fez, mas essa foi importante, foi assim, um pouco para lavar a alma, sabe? Eu acho que ela determinou, né? Ela tornou, assim, público, notório e consistente, definitivamente, a importância do Prerrogativas para o país, né? Todo mundo, todas as esferas ligadas no que o coletivo vai promovendo, vai discutindo, vai trazendo. Todas as questões foram discutidas, como o Miguel Pereira Neto colocou de maneira brilhante aqui, os assuntos, os temas e as pessoas que discutiram esses temas ao longo de 2020. Eu vou passar, antes de passar para o Miguel Pereira Neto, vou fazer uma questão para ele, para a gente continuar rodando aqui o nosso papo. O Fabiano Silva dos Santos, que deveria estar aqui hoje com a gente, ele mandou uma mensagem para mim aqui no Zap, pedindo para eu comunicar a vocês o seguinte, olha, é uma honra imensa, ele está dizendo, conviver com Gabriela Araújo, com Marco Aurélio de Carvalho, com o Pereira Neto,
Ele está super, enfim, emocionado com a presença de vocês. Ele deveria estar aqui conversando com a gente hoje, eu não sei muito bem o compromisso que ele teve de cumprir, mas está deixando claro, está pedindo para dar esse recado para vocês aí. Saudações, Fabiano, queridíssimo. Acho que eu até devolvo rapidamente a palavra para o Marco Aurélio para saudar o Fabiano aqui com essa mensagem bonita que ele deixou para a gente. Marco? Obrigado, Conde. Realmente é um privilégio, até chega a ser um desafio, né? Falar do Fabiano, assim como a Gabi, é um amigo irmão, né? Um amigo de toda a vida, é alguém que está sempre nos bastidores, construindo pontes, agregando, costuma reunir, inclusive, em torno da feira, né? Da carne, onde saem as articulações. Mas quando aparece, ele sempre é o primeiro a disponibilizar, a Gabi sabe, do nosso lado, para oferecer, né? É uma pessoa extremamente generosa, extremamente solidária. Eu tenho realmente muito orgulho de conviver com ele há tanto tempo, tive o privilégio de conhecer ainda em 97, na PUC, né? Um batalhador, né? Assim, trabalhava, estudava, estava cansados, né? No curso noturno da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ainda tinha tempo para militar, né? Para poder lutar pelos nossos sonhos. Depois recebemos a Gabi Araújo, nossa caloura, no nosso grupo, né? Ficamos 5 anos na PUC. Realmente é difícil definir o Fabiano, acho que a minha palavra, Gabi, seria talvez chão, né? É um sujeito que é realmente especial, é singular, grande amigo, né? E com quem a gente tem a alegria de conviver, que é isso, de poder contar. Poucas são as pessoas que podem efetivamente contar. É engraçado, né, quando a gente costuma dizer, nós temos um grupo, né? Um grupo pequeno de pessoas que está desde a época da PUC juntos, e a gente sabe que a qualquer hora que a gente chamar, a gente pode contar com essa pessoa, né? Então nós temos essa união. São 3 ou 4 pessoas, né? E a gente sabe que pode contar um com o outro. Isso eu acho que é muito importante, tem um valor absolutamente imaterial, inestimável, né? O Fabiano faz um papel muito importante, porque eu e o Marco, a gente é muito da paixão, sabe? Assim, a gente quer fazer as coisas no impulso, ou às vezes a gente briga também, né? Porque para defender. E ele é o ponderado, então, assim, ele é o que apara ali, faz a mediação, assim, é o nosso mestre dos magos, assim. Eu me lembro que quando eu cheguei para auxiliar você em algumas lives lá atrás, o Fabiano que me comunicava, assim, não, ele me dava o protocolo e tudo mais, figura fantástica, realmente, eu tenho também muito orgulho, muito afeto, muito carinho pelo Fabiano da Silva dos Santos. Miguel Pereira Neto, você e o Marco Aurélio, quer dizer, vocês dois escreveram 2 artigos históricos, né? Você no Estadão, no domingo, e o Marco Aurélio hoje na Folha de São Paulo. A gente vai falar desse artigo do Marco Aurélio mais uma vez, embora o Lênin Streck já tenha dado ali toda a dimensão da importância desse ethos, né? Que o Marco Aurélio brilhantemente deixou na Folha de São Paulo. Mas eu queria falar um pouco desse seu artigo para o Estadão, se você puder destacar um momento importante que o país viveu, com a questão da violência policial, do racismo, quer dizer, e do papel, né, do Estado democrático de direito, do próprio direito público, diante desse desafio. Miguel Pereira Neto, a gente está num momento de reequalização teórica do direito com relação a todas essas demandas novas que foram aparecendo aí ao longo de 2020, muito fortemente, tá, e recrudescidas por uma pandemia também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o racismo, sobre os episódios que nós tivemos, que desencadearam processos de mobilização popular nos Estados Unidos e no Brasil também, mas no Brasil foi rapidamente, por alguma razão ainda um pouco desconhecida para mim, essa explosão social ainda não aconteceu. Passo a palavra para o Miguel Pereira Neto, querido. Não é do George Floyd, né, nos Estados Unidos, e aquilo acabou trazendo uma movimentação muito maior, e isso lá nos Estados Unidos a gente tem, eu acho que 1/1000 dos casos que acontecem aqui no nosso país. Isso gerou algumas manifestações, mas eu acho que principalmente uma conscientização
e realmente houve uma consciência maior de que isso realmente é um problema estrutural. Eu convivo, claro, nós convivemos em muitos meios e, por incrível que pareça, há pessoas que dizem e entendem que o Brasil não vive com racismo, né? E, inclusive, nas políticas públicas, não basta ter uma medida ou outra, né? Eu acho que nós temos que realmente encorpar essa questão no viés antirracista. Então, todos e todas nós temos assim uma responsabilidade e uma grande oportunidade para levar isso adiante. Eu acho que no mundo jurídico, não só com relação às decisões que têm ocorrido, interpretações que têm ocorrido, denúncias que têm sido realizadas com muito mais velocidade, inclusive o próprio poder público tem atuado, mas eu acho que os escritórios de advocacia têm também uma responsabilidade social no sentido de realmente valorizar o ingresso, a inclusão e também a formação de profissionais que tragam. A gente tem um sistema, um regime de ingresso nas faculdades, e eu acho que isso é importantíssimo, mas é muito importante que haja uma continuidade na formação dessas pessoas. A violência, ela não é só racista, a gente viu a violência contra as mulheres aumentar muito, mas também uma conscientização disso. Os meios de comunicação deram muito destaque, eu acho que o Ministério Público também tem tido um trabalho muito importante, as delegacias das mulheres, a questão do assédio, inclusive esse último que houve na Assembleia Legislativa, uma vergonha, um descaso. Eu acho que tudo isso tem tido uma repercussão, não só repercussão, mas eu acho que dentro de cada um de nós, nós aprendemos muito nesses últimos tempos, inclusive com pequenos termos que se diz, temos até hoje uma listagem enorme de termos que se deve ou não se deve mais falar, e aí a gente vai vendo historicamente o que isso representa e representou. Isso acontece também no processo, Afinal de contas, quando a gente trata da presunção de inocência, quando a gente trata das audiências de custódia, quando a gente trata das prisões preventivas e uma prisão em flagrante por conta de posse de alguma substância, a gente vê que existe uma diferenciação. Há pessoas que ficam presas durante anos e anos por conta de ter sido discriminada por racismo, sim. Isso eu acho que deve haver uma revisão, deve ter um programa, a gente deve se movimentar mesmo para fazer um mutirão, e não só pelas defensorias, que tem um trabalho excepcional, mas também pelos vários institutos. A violência no processo, pelos abusos, ela ocorre em grande escala e estava criando um rumo que não ia chegar em outro lugar, senão aonde nós estamos hoje com relação à Lava Jato, por exemplo. Então, são medidas que são decretadas que foram decretadas sem critério, que tinha um viés ali de confirmação, que era o quê? Bom, vamos prender para buscar uma delação, vamos fazer uma condução coercitiva, vamos apreender o patrimônio. Eu acho que tem algumas questões bem importantes que a gente deve evitar. Uma é a continuidade da atividade da empresa. Quando existe uma
um bloqueio de bens, ou uma indisponibilidade, ou um sequestro de bens, arresto, isso é feito não de uma forma determinada, né, para um determinado bem, é feito de uma forma ampla, que assim, vamos então indisponibilizar os bens daquele CPF, e aí junto com isso vem todos os CNPJs que a pessoa tem, participa, e não existe um mínimo critério para ver a questão de desemprego, né, para ver o quanto que é afetada a continuidade da atividade empresarial, que tem uma função social muito importante. Isso aconteceu na Lava Jato, e a gente vê o efeito disso, foram milhares e milhares de desempregos, né, com a descontinuidade de atividades, empresas muito importantes. Isso também acontece com a pessoa natural. Não é? Quando é feito um bloqueio, quando é feito uma medida constritiva contra o patrimônio da pessoa, ela simplesmente fica sem condições de se defender. Não é? Então, o direito de defesa ele é cerceado com esse tipo de medida, não é só com a prisão. Então, ali a pessoa fica com os bens indisponíveis, ela fica sem condições de contratar uma defesa, ela não pode se socorrer da Defensoria Pública porque ela não é pobre, e a paridade de armas, então, ela simplesmente deixa de existir por conta da força estatal. Essa impossibilidade de se defender, ela está ligada muito diretamente também com a característica da decisão que determina um arresto, um sequestro, que ela é provisória, ela é uma decisão precária, ela não é uma decisão ainda definitiva. Ao contrário do contrato de honorários advocatícios, que é um título executivo definitivo. Então, nesse concurso entre a decisão precária e a definitividade dos honorários, com a necessidade da defesa, sem a qual não tem condição de ter uma paridade, esse confronto, esse concurso, acaba preferindo os honorários. Então, os honorários têm preferência. Hoje existe uma alteração no Congresso com relação à reserva ali de 20% do valor para a contratação. Então, a pessoa precisa de estrutura, ela vai despender despesas, ali vai ter despesas com o patrocínio, com o curso do processo, ela tem que estar amparada para isso. Então, ter uma reserva para isso também significa combater essa violência que a gente vem vivendo, o processo com todos os seus abusos, ainda bem que foram aprovadas aí, a lei de abuso de autoridade, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem várias leis importantes, tem agora a de lavagem de direito, com a comissão muito importante, doutor Juliano Breda, quem rendo aqui minhas homenagens, o nosso presidente Felipe de Santa Cruz, Luiz Viana, nosso vice-presidente, todos aqui no Prerrogativas. Então, eu vou parar de falar aqui para dar continuidade aos trabalhos, mas acho que a violência ela não está só no racismo, claro, mas eu acho que o racismo é o principal delas, junto com o das mulheres, que é um absurdo. Perfeitamente. Obrigado, Miguel. Presença surpresa do Cacá. Surpresa do Cacá e aqui na live do Prerro, o irmão da Lumena Castro. Cacá, eu estava esperando você. A Lumena é uma das figuras mais incríveis e admiráveis, né? É uma figura realmente linda. Lumena é demais, é sensacional. Conde, olha, nesses últimos 15 minutos, nós não podíamos deixar de receber o Cacá, ainda temos 15 minutinhos de live, né? Até para falar também sobre o futuro, né? Então, você, melhor do que ninguém, vai nos conduzir, como ultimamente, né, para a nossa alegria, nessa reflexão, né? Falar de futuro. Querido Marco, não sei se está me ouvindo, tá meio truncado. Alto, o do Marco está um pouquinho truncado, mas o seu tá bom, viu, Cacá? Pode falar. Eu vou fazer um brinde aqui a esse ano que nós enfrentamos a minha querida Gabi. O Marco fica sempre querendo dizer que foi contemporâneo dela. Ela é tão linda, tão nova, e sempre ele está julgando esse Charlie. Ao Miguelito, meu querido irmão, a você, Conde. E dizer que, olha, eu acho que esse ano foi um ano que nós lutamos um bom combate. E no final, agora, já no apagar das luzes, esse habeas corpus do juiz de garantias, que nós entramos em nome do Instituto de Garantias Penais, mas, na verdade, eu diria que ele foi feito, ele foi criado, ele foi gestado nessas conversas nossas, na necessidade da gente fazer valer a Constituição, da gente fazer valer
Até mesmo, Marco, um habeas corpus que nós fizemos um artigo dizendo que é um habeas corpus a favor do Congresso Nacional, porque como é que pode um juiz, ainda que presidente da corte, respeitosamente, com uma canetada, com uma liminar, simplesmente fazer com que não possa ser implementada uma lei tão importante para o processo penal, talvez seja o maior avanço do processo penal dos últimos tempos, e com apenas um juiz, monocraticamente, sem submeter o colegiado, sem submeter ao pleno, nós entramos com o habeas corpus, também passando por uma discussão, Conde, que é interessantíssima no processo penal, é porque o Supremo Tribunal tem dificuldade de aceitar habeas corpus contra ato de ministro, como se o ministro fosse cada um deles do Supremo Tribunal Federal. Respeitosamente, aquilo que eu disse da tribuna lá, no julgamento das ADC da presunção de inocência, o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. E é exatamente nessa possibilidade de fazer os poderes serem harmônicos é que reside a hipótese de manter o Estado Democrático de Direito. Eu aprendo muito aqui. Eu aprendo muito, para mim é uma alegria enorme participar desse grupo. Eu sou só advogado, eu tenho tantos amigos aqui que são professores e pessoas que elaboram realmente teses que mudam a vida da gente, mas eu quero que vocês saibam que, junto com vocês, a gente aprende a fazer essa luta diária. Eu acho que nós fizemos muitas batalhas, muitas frentes de batalhas interessantes. Para terminar o ano, nós fizemos esse habeas corpus em nome na verdade, em nome do IGP, mas do fundo somos todos nós na mesma guerra, para poder fazer valer o Instituto de Garantias Penais, para fazer valer o juiz de garantias, porque eu penso que é dessa forma que nós podemos contribuir para a sociedade. Eu tenho uma esperança enorme, com todas as dificuldades, foi um ano terrível, uma angústia que nos acompanha permanentemente, eu tenho escrito muito sobre isso, o que vai sair desse ano de pandemia, desse isolamento, 280 mil mortes por enquanto, é o que nós sempre falamos, o Marco sempre abre as lives dizendo isso, quer dizer, se fôssemos fazer um minuto de silêncio para cada um dos mortos, nós teríamos que estar 5 meses em silêncio absoluto. De qualquer maneira, vocês dão uma possibilidade de enfrentar essa dificuldade com charme, mas com responsabilidade, com alegria, mas sem jamais abrir mão dos nossos princípios. Então, é muito bom. Eu passei por aqui, eu estava vendo, eu mandei para o Marco, fala aí do juiz de garantia, porque eu acho que o fato do ministro Alexandre ter dado seguimento, aceitar o habeas corpus, determinar o presidente do Supremo que apresente informações, significa que nós vamos estar no plenário, e aí eu chamo a todos esses institutos que entrem com o amicus curiae, para que a gente possa levar, Miguel, lá com o IASP, e aí nós vamos discutir sobre isso, que a gente pode levar aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém, que é uma luta realmente para uma sociedade mais justa e mais igual. Um brinde e muito obrigado. Grande Cacai, é uma felicidade tão grande. O Cacai trouxe alegria aqui, o público já reagiu imediatamente. O Cacai traz companheirismo, traz essa dimensão da poesia. O Cacai é um poeta, adora Fernando Pessoa, traz esse respiro para a prática que ele tem também do direito e para essa integração que é o Prerrogativas. Marco Aurélio, a gente está aqui, a gente tem 10 minutos ainda, vamos ter que encerrar às 21 horas. Antes eu vou mostrar algumas fotos, vou pedir para o Marco Aurélio comentar, para a gente lembrar aqui de momentos importantes. Deixa eu só localizar aqui no Zap essas fotos importantes. Deixa eu trazer aqui, o Marco vai falar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Essa foto, Marco Aurélio, conta para a gente rapidamente aí essa... Olha, que bacana, foto histórica, né? No dia das ADCs 43, 34, 54, ADCs da presunção de sustentaram na tribuna dos 11 tribunas ao juízo 11 integrantes ativas. O Miguel, uma belíssima sustentação, Cai, como de costume, fez uma ação histórica, enfim. Ele tem até ali, com todo mundo prerrou, foi histórico, viu? Imagina o privilégio como o nosso de ter dos 12, né, tribunos que fizeram a palavra, os amigos da 11 integrantes prerrogativas. Foi um dia histórico e o prerrogativo muito motivo para comemorar. Trabalhou intensamente para
resultado pudesse se matar. Belíssima foto. Perfeitamente. Deixa eu pegar outra foto aqui rapidinho, importante aqui para a gente celebrar aqui esse momento. Deixa eu trazer aqui. Vamos lá, a Gabi sabe como é que é complexo compartilhar foto aqui no Zap, né, Gabriela? Olha só essa foto aqui. Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano. Opa, essa é uma foto realmente emocionante, né? Esse é o nosso grande inspirador, um amigo de toda a vida, do Cacai, meu, do Miguel, da Gabi, que é o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Está ali o Bruno Salles, com a barba comprida, o Fabiano nos recebeu na casa dele para fazer um churrasco. Uma das últimas aglomerações com a presença amável e marcante desse nosso grande inspirador. Nós agora, no dia 25, vamos completar anos da perda dele, né? Mas é incrível, viu, Conde? Na verdade, eu acho que um dos maiores de todos os tempos é falar dele sem a gente ser, né? Inclusive, na época eu já estou bastante, porque chega próximo do dia. É realmente muito dolorido. Grupo. Veja só. E aqui, Marco, vou aproveitar, desculpa, e vou colocar o vídeo aqui, mais um vídeo aqui falando de prerrogativas. Prerrogativas, eu acho que ele tem uma série de pontos extremamente importantes. Vou começar pelo mais básico. É um lugar excelente para se informar, primeiramente. A gente sabe de tudo em primeira mão, as primeiras notícias, as primeiras decisões, porque todos os grandes advogados, os grandes juristas do país participam do grupo. Então nós temos as informações de julgamento, de decisões, sempre praticamente em primeira mão. Então acho que a primeira coisa do grupo é essa. Segundo, é um momento de discussão e de análise, de estratégia para esse momento difícil que o país enfrenta. Um momento em que o respeito ao Estado Democrático de Direito e as garantias individuais tem cada vez mais se flexibilizado. Então, o Grupo Prerrogativa sempre foi um pioneiro e sempre esteve na vanguarda na defesa do Estado Democrático de Direito e das garantias constitucionais. Então, é um momento de se discutir, de se planejar a estratégia em grupo e de determinar e escolher qual é a melhor ação para determinado momento. E, em terceiro lugar, é um grupo de amigos, acima de tudo. Pessoas que comungam do mesmo ideal, pessoas humanistas, pessoas interessadas e militantes das causas dos direitos humanos, da causa indígena, da causa LGBT. É um grupo muito plural. Em razão dessa pluralidade, até às vezes há alguns arranca-rabos que são extremamente saudáveis. Inclusive, eu aprendi muito no Prerrogativas, eu espero que eu consiga passar um pouquinho também para os meus colegas de grupo. Poxa, que bom dia. Esse é o Augusto Botelho, um grande criminalista, um dos maiores criminalistas do país. Acho que ele foi bastante feliz na forma como ele descreveu, né? Ele aprendeu muito, mas ele ensinou, né? Nós temos o privilégio de caminhar ao lado, além de ser um grande advogado, um grande comunicador, um belíssimo trabalho na CNN, teve a paciência de aguentar aquele sujeito com quem ele supostamente debatia durante muito tempo, né? Se qualquer um de nós aqui a mesma paciência, a mesma habilidade. Mas foi importante ele definir isso, viu? Nós somos, claro, um grupo que tem afinidade de propósitos, temos com a defesa da democracia, com as instituições, mas, antes de tudo, nós somos amigos, somos companheiros, nós podemos contar uns com os outros, né? Nós admiramos uns aos outros, nós temos, enfim, uma relação muito fraterna e muito verdadeira, né? Muito forte, muito bacana. Marco Aurélio de Carvalho, aqui no Prerrogativas, grande coordenador geral do Grupo Prerrogativas. Vamos fazer agora a rodada final. Realmente é uma despedida. Vamos começar com Gabriela Araújo, depois Miguel, Cacai, e o Marco fecha essa última live aí de 2020, desse ano de muito trabalho do Grupo Prerrogativas. Gabi, passo para você, querida. Então, eu acho que eu vou primeiro agradecer por estar aqui com vocês, agradecer pelo grupo, pela companhia de todas e todos que não puderam, né? A gente fez uma retrospectiva, se desse para a gente colocar os 256 membros do grupo, ia ser maravilhoso, né? Mas eu acho que todos participam ou participaram durante o ano, seja presencialmente nas lives, seja contribuindo nas discussões que a gente tem no grupo. O grupo, acho que já foi dito aqui várias vezes, mas é isso, o grupo, e eu gostei muito da fala do Augusto também, porque o grupo, a gente, assim, eu acordo
Às vezes eu não consigo ler tudo que está no grupo, mas só de ler as últimas mensagens eu já tenho noção do que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo. Então, e é também um lugar de acolhimento. A gente sente que ali tem pessoas que comungam dos mesmos ideais, dos mesmos sonhos, e eu acho que essa parte é mais importante do que tudo, é saber que a gente tem um ao outro ali, que a gente não está sozinho. Então, eu quero aproveitar também para desejar boas festas na medida do possível, né, que a gente vai estar reduzido aos núcleos familiares, mas o que importa é o amor, estar do lado das pessoas amadas, a gratidão, porque quem está aqui assistindo, a gente tem que estar grato por estar vivo, somos todas e todos sobreviventes este ano, né, eu acho que não tem ninguém aqui que não perdeu um ente querido, então também queria também dar os meus sentimentos para, assim, acho que todos nós, inclusive, que estamos aqui, que estão nos assistindo, a gente sabe que foi isso esse ano, então também meus sentimentos. E vamos ficar em casa, vamos ficar bem, vamos ficar junto nessa grande comunidade que a gente formou esse ano, que nos aproximou ainda mais. Obrigada, gente. Obrigado, Gabriela. E 2021 que nos aguarde, né, Gabriela? Miguel Pereira Neto, querido, passando para você, é uma honra muito grande te ouvir realmente aqui nessa live final do Prerrogativas. Passo para você se despedir do público aqui, que ficou super conectado aí na tua resenha nesse momento aqui com a gente. Miguel. Bom, fica aqui meu agradecimento, não é? Nós continuamos enfrentando, né? Vamos manter o isolamento, vamos usar as máscaras, vamos lavar as mãos, são medidas simples e que funcionam. Fica aqui o meu profundo pesar com todas as nossas perdas, não só as próximas, como todas as perdas. Então fica também a nossa responsabilidade. Vamos continuar a nossa batalha. O Grupo Prerrogativas se tornou e hoje é muito importante para nós mantermos não só as parcialidades dos processos, né, como também estar atento a qualquer tipo, qualquer espécie de afronta, não só a um processo justo, né, mas também ao Estado, né, democrático, de direito, que a gente conquistou e que vamos continuar mantendo a todo custo. Muito obrigado, parabéns a todas e a todos, muito obrigado. Obrigado, Miguel Pereira Neto. Vou passar para o Cacai agora. Cacai, vou recitar o Mayakovsky para você rapidamente. Aí vou pedir para você já preparar essa aqui que é uma preferida do Mayakovsky. Nos demais, todos sabem, o coração tem moradia certa. Fica aqui, bem dentro do peito. Mas comigo, a anatomia ficou louca e eu sou todo o coração. Exatamente. Lindo. Cacai, querido. Eu quero só passar uma mensagem assim dentro do que a Gabi falou e muito próximo do que você disse agora, Mayakovsky. Eu acho que o que nos une é o mesmo sentimento do mundo. Nós temos o mesmo sentimento do mundo. Eu falo que ao longo da vida eu casei, eu separei, eu casei de novo, eu tive amigas e amantes que me acompanharam a vida inteira. Eu nunca acordei de manhã com uma mulher que não tivesse o mesmo sentimento. Eu não podia acordar com uma mulher que, de repente, achasse que seria normal o Bolsonaro estar presidindo o Brasil. Então, acho que esse sentimento do mundo, com todas as diferenças que nós temos, é que nos une, que nos impulsiona e que nos faz acreditar na possibilidade real de ter um Brasil mais justo, um Brasil que mereça realmente ser chamado de um país. Para isso, gente, o ano que vem, vamos recrudescer na luta contra o fascismo, contra o racismo, vamos derrubar esse presidente da República que já passou da hora. E eu vou terminar dizendo um poema chamado Antissoneto da Não Matéria. Na não matéria agora estou, existo, o pensamento chama o pensamento. A ostra pensa a pérola por dentro, sou meu reverso, espelho e me contristo. Na não matéria muitas vezes penso em ser matéria pura ou ser um misto. Na não matéria eu não consigo isso. E já que não consigo, falo, invento. E finjo ser figura e sombra e luz, e finjo para o meu povo que sou pus, que sou um resto puro de alvorada. Na não matéria não se logra, é triste. E a gente fica sendo porque existe, vaga a ilusão de ser, não sendo nada. Viva o Sigmaringa, viva nós. Viva Sigmaringa, viva o Prerro. Eu Prerro.
Prerro, Marco Aurélio de Carvalho, querido, Viva! imensa admiração por você. Olha, completamente recíproco. Quero assumir aqui contigo esse probleminha de conexão, né, que apareceu nas 3 ou 4 lives. Nós estamos por mais de 50 lives, qualquer tipo de problema. Não sei, vez ou outra, e o problema cá entre nós, natureza técnica, não. É humano. Eu me mexo, a Gabi sabe, quando eu falo, enfim, eu reajo às falas dos colegas, dos amigos, e às vezes eu derrubo o microfone, eu ponho a mão em cima. É por isso que a fala, às vezes, fica um pouco cortada, né? A falha é toda minha. Aproveito, evidentemente, para pedir desculpa. Mas dizer que realmente é um dia muito especial, né? Nós chegamos aqui depois de 6 anos, né? Esse grupo está há 6 anos organizado como grupo, embora a maior parte das pessoas, como eu disse aqui, se conheçam de 20 anos, né? Essa vida toda, mas que tem feito um trabalho importante para o país, né? Eu acho que você tem razão, que merece até um registro, né? Nós temos valorosos companheiros que aqui não está, evidentemente, como disse, teremos que reunir mais de 200 pessoas, são pessoas que deram uma ação muito importante para a democracia, para a defesa, lembrar dessas pessoas, louvar essas pessoas. E a elas que eu me digo agradecendo pelo privilégio de conviver com elas, de aprender a elas, de ter a confiança da qual eu tanto me orgulho, né? E me alimento, um privilégio enorme ao lado dessas centenas de pessoas que formam a família Prerrogativas. No dia 25 agora, isso nós vamos comemorar 2 anos, perda muito sentida, perda do Luiz Carlos Sigma, que é o nosso dono, nosso grande espectador, né? A gente que ele vive de nós, e não há dúvida disso. Quando eu vejo a essa altura, né, tentando uma medida da medida que ele é o Supremo, eu vejo o ideal Sigmaringa ali. Quando eu vejo o Miguel se manifestar com a evolução espiritual, eu vejo a presença do Sigmaringa, eu vejo os olhos da Gabriela, enfim, brilharem, né? Falando de determinadas conquistas, determinados avanços civilizatórios, eu vejo o olhar do Sigmaringa, né? Realmente ele está no melhor de nós, né? Infelizmente, agora o Brasil está chorando quase 200 mil mortes. Eu aproveito para me somar aos colegas da bancada que se solidarizaram com cada uma dessas famílias que teve o desprazer de perder um ente querido, e deixar também uma palavra de esperança, né? Seguramente essas coisas têm um significado. Olha que foto linda, né? Grande Sigmaringa, o nosso possível presidente Lula da Silva, o melhor da história desse país, e seguramente os maiores chefes de Estado do mundo. Não tem problema em falar disso, né? Que foto maravilhosa. Grandes amigos. Aliás, uma das coisas que acabou de estar levando o Sig precoce, quem conviveu com ele sabe disso, esse sentimento de injustiça que ele viveu com o processo do Lula. O Cacai sabe disso, ganhou essa prisão injusta e criminosa da qual foi vítima o presidente Lula, e isso fez muito mal. Ele posso te dizer com franqueza, acompanhei de perto, desde aquele dia ele nunca voltou a ser o mesmo, e isso o debilitou, inclusive, fisicamente. Mas eu quero aqui uma palavra de esperança, né? Sozinho. No exemplo que ele deixou, sabemos que o caminho dele é um rastro luminoso de exemplos significativos, né, extremamente significativos. Então, o Sigmaringa, com certeza, é único, é singular, mas mirados, nós temos que continuar lutando, como disse o Cacai, por tudo aquilo que nos une e reúne, né? E eu acredito, Conde, honestamente, que em 2021 nós temos um encontro marcado com a reacreditação tão necessária do nosso sistema de justiça. Nós temos um processo em especial, claro que o julgamento do juiz de garantias é uma questão fundamental, porque essa legislação é um avanço civilizatório e o Prerrogativas estava um GT que o Caio, em especial, teve a alegria, a felicidade de operar, mas os membros do Prerrogativas estavam no parlamento, os deputados, para votar esses avanços, para impedir os retrocessos daquele pacote anticrime, o pacote do fim. Mas eu quero acreditar honestamente que em 2020 teremos um ano de paz, de saúde, de muita luz, um ano de restauração da credibilidade do nosso sistema de justiça. O processo, em especial, é muito importante a gente mencionar, que é o processo de discussão da parcialidade do ex-juiz. Digo parcialidade porque tive que ele atuou criminosamente. E reconhecer isso é reacreditar o sistema de justiça. Quero acreditar com honestidade
o Supremo vai ter a inteligência de fazer isso. O julgamento não é do ex-presidente. O julgamento que se avizinha é o julgamento do nosso sistema de justiça, e, em especial, de um princípio fundante do Estado de Direito, que é o princípio da imparcialidade de um juiz. Se, eventualmente, o Moro, e aqui eu só estou falando isso, digamos, comentando tanto, apenas esforço retórico, se, eventualmente, o Supremo não reconhecer a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, o significado dessa medida vai ser a retirada do princípio da imparcialidade do nosso sistema jurídico. É disso que se trata, e é exatamente isso que nós temos que denunciar. Mas 2021, Conde, com a parceria que a gente já fez contigo e que veio para ficar, como disse a Gabi, vai trazer boas notícias, vai trazer o resultado desse processo, vai trazer a vacina que vai promover a cura em milhares de pessoas e tantas outras coisas positivas. E nós estamos aqui na mesma trincheira da resistência. Obrigado a você pelo que você tem feito conosco. Seguir a nova temporada a partir de, imagino, final de janeiro, meio de janeiro, nós vamos discutir ainda, e participação, a condução, a sua generosa. Mas é isso, eu queria passar a palavra para você, mas deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando e oferecer o meu mais sincero agradecimento pela confiança que eles depositaram no grupo. Nós sabemos que, junto com ela, a responsabilidade é enorme, mas nós estamos assumindo honrar essa responsabilidade. É o que nós vamos fazer. Obrigado. Marco Aurélio de Carvalho, muito obrigado. Eu só vou falar depois de você, porque o seu áudio deu um probleminha, só para despedir aqui do público, porque assim, a live deveria terminar com a sua fala, dizer que é uma honra fazer parte, estar junto de vocês aqui. Aguardem a temporada 2021 do Prerro. Prerro é uma marca muito forte para a democracia, nesse momento histórico do Brasil. Agradecer a todo mundo que acompanhou essa live, desejar Feliz Natal a todos em nome do Prerrogativas, com muito orgulho aqui. Obrigado, Cacai. O Cacai está registrando, ó. O Cacai está registrando a live. Obrigado, Miguel. Obrigado, Gabriela Araújo. Obrigado por me acolher de maneira tão carinhosa. Bom Natal para todo mundo. Feliz Natal. Bom Ano Novo. Bom Natal. 2021. Viva a vacina. Bom Natal. Beijo. Obrigado. Obrigada. Gente, um beijo para todos.